hoje nós vamos falar do who. Who. Sabe quando você fala rua? Você não fala rua. É a mesma coisa. Então, em pronúncia, não tem nenhum problema. Repita comigo. Who. Who. Então, primeira coisa, pratique comigo a sua voz. Who. Who. Quem. E não se esqueça. Who. Quem. Who. Quem. Pronto. É importantíssimo que você anote. Então, se você tiver nesse momento papel e caneta, já anota aí, porque nós vamos treinar algumas frases. E é obviamente que eu tô aqui para te dar essa aula para que você fale. No final dessa live, você consiga falar sem complicação quem. Então, papel e caneta na mão, anote a primeira coisa, pronúncia. Who. Isso que tá aqui não existe, foneticamente é diferente, mas eu sempre brinco que esse é o deborês. É o meu jeito de te ajudar a falar as palavras em inglês. É o deborês, ok? Então, fica aqui comigo, papel e caneta na mão, que nós vamos começar a praticar as frases agora. Então, quando eu uso who, eu vou geralmente usar o meu queridíssimo verbo to be. E eu deixei ele aqui no cantinho para você também, para que você não se esqueça de que ele é essencial e é um dos verbos mais usados na língua inglesa. Então, quando a gente não dá muita bola para ele lá na escola, quando a gente ignora, I am, you are, repete comigo, tá aqui no cantinho para você ler. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Deixei até separadinho, pode ver que tem um espaço aqui para você ver que existe o singular, a galera de cima, I am, you are, he, she, it is, e a de baixo, we are, they are, o plural, we, you, they, nós, we, vocês, you, they, eles, elas. Então, separei aqui para você lembrar, porque vai te facilitar a vida agora. Por que vai facilitar a vida? Quem é? Singular é is. Who is? Quem são? Plural é are. Então, se você der uma olhadinha para aquele verbo to be que está conjugado ali do lado e que eu estava dizendo e vou repetir que lá na escola nós nunca demos muita bola para ele. Na verdade, não é que nós não dávamos bola para ele, é que eu acho que a instituição de ensino deixou com que o verbo to be fosse ridicularizado. Afinal de contas, nós ficamos 4 anos aprendendo o verbo to be. E isso é fazer uma coisa muito ridícula, estudarmos um verbo simples, fácil, do jeito que está escrito aqui para você, um verbo que pode ser memorizado em poucas horas e fazemos isso em 4 anos. Isso também faz com que a sua mente pense que ele é difícil. Então, na sua cabeça, ele é difícil. Na sua cabeça, o verbo to be é terrível. Por quê? Porque você teve mais experiências com ele. Então, primeira coisa, desencana, lembra desse verbo que está aqui do seu ladinho, leia e vamos praticar agora o uso do quem, porque eu preciso dele. Quem é? Verbo to be, is, singular, is. Quem são? Are. Quem é ela? Pensa comigo e dá uma olhadinha no verbo to be, que não é mais um bobão. O verbo to be é o nosso grande amigo aliado, um dos mais usados da língua inglesa e que está aqui no cantinho para você. Quem é? Who is? Quem é ela? Como é que eu pergunto? Alguém pode me responder aqui no chat? Fala comigo, quem é ela? E também eu já digo, quem é a Maria? Who is Mary? Quem é ela? She. Ela, she is. Quando eu faço a pergunta, eu vou inverter. Who is she? Então repita comigo. Who is she? Quem é ele? Ainda é singular, eu vou usar o is. Who is he? Who is he? Who is she? Quem é ela? Por que eu estou fazendo essa estrutura invertida ao invés de she is? Porque é pergunta. Toda vez que for pergunta, você vai fazer isso, tá? Você vai só inverter. Ao invés de dizer she is, você vai falar is she. Mas aqui tá a estrutura, anota aí. Who is
Quem é ele? Como é que eu digo ele? He. Who is he? Who is he? Quem é a Maria? Não conheço, nunca ouvi falar dessa Maria. Who is Mary? Who is Mary? E assim nós vamos, todas as vezes que você quiser perguntar quem é, você vai anotar aí e praticar comigo. Who is she? Quem é ela? Who is he? Quem é ele? Vocês estão repetindo comigo? É importantíssimo repetir. Treinar a sua voz é muito mais importante do que você imagina. Afinal de contas, pensem, e eu vou insistir, essa é a minha metodologia. Você aprendeu a falar português com papel e caneta na mão? Não. Você aprendeu a falar quando você tinha 2 aninhos, 1 ano e meio, com papel e caneta na mão? Não. Então repete comigo, tá? E depois faça a sua anotação, é óbvio, porque aí você vai memorizar, você vai ter algo concreto. Quem é a Maria? Who is Mary? Agora, eu tenho aqui um bando de rapazes e eu quero saber quem são eles. Dê uma olhadinha aqui no verbo to be que eu deixei aqui para você. Quem são eles? Alguém me ajuda aqui no chat? Conversem comigo. Quem são eles? Como é que eu digo isso? Who are, eu já sei, porque eu deixei aqui para você. Se for singular, who is. Se for plural, who are. Como é que eu digo quem são elas? Me ajudem. Quem são eles? Who are they? Se você tá aí comigo agora, você já está pensando, opa, eles é they. Elas também é they. Não se esqueçam disso. Quem são eles? Who are they? Pratique comigo, fale comigo. Quem são elas? Who are they? Também, porque they, eles e elas, é tudo igual. Eles, they, elas, they. Repita comigo para você não se esquecer. Who are they? Who are they? O they eu falo como se eu tivesse com a língua aqui atrás dos dentes, mas também é aceito você falar como se fosse o D de dado. They. Você vai praticar e aos poucos conseguir fazer o som do the, que eu tenho uma live só para isso para você, mas agora vamos praticar o quem, senão eu vou fugir lá pro they e me esqueço do que eu tenho que falar com você. Quem são elas? Who are they? Quem é ela? Who is she? Você está repetindo comigo? Eu tenho certeza que sim. Who is she? Who is he? Quem é ela? Quem é ele? Agora vamos para quem são eles? Who are they? Quem são elas? Who are they? Mesma coisa? Bom, então este é o primeiro momento que eu quero que você imagine. Como é que você vai usar o verbo to be com o quem? Quem é? Quem são? Simples assim? Já praticou? Já escreveu? Então vamos mudar agora, porque quando a gente conhece alguém, a gente vai conversar um pouquinho mais. Eu quero saber da pessoa quem é, eu quero saber de você. Who is your favorite? Who is your favorite? Quem é a sua cantora favorita? Então nós vamos falar invertido. Primeiro a gente em inglês vai perguntar quem é a sua favorita cantora. Então aqui de novo nos pontinhos eu deixei para você imaginar. Você quer falar quem é o seu jogador de futebol favorito? Então aqui nos pontinhos eu vou colocar football player. Football player. Vamos repetir primeiro a cantora ou o cantor, porque em inglês tanto faz. Cantor, singer, cantora, singer. Os dois são iguais? Who is your favorite singer? Cantor ou cantora, eu vou dizer singer. Como se fosse o nosso NH de nha, nho, de menininha, cidadezinha. Então, sabe esse nha? Nós vamos falar assim, singer, singer. Who is your favorite singer? Repete comigo. Who is your favorite singer? Ótimo. Quem é o seu cantor ou cantora favorita? E aí, responde para mim. Who is your favorite singer? Alguém pode me ajudar aqui? Eu não sou muito boa para falar nomes de cantores, de atrizes, de absolutamente nada. Eu tenho memória fraca para nomes. Quem é seu cantor favorito ou sua cantora favorita? Você tem alguém aí para me dar uma sugestão? Bom, quem é o seu jogador de futebol favorito para aqueles que estão aqui e gostam de futebol? Football player.
Repete comigo então em voz alta, pratique a sua voz. Não se esqueça, você não aprendeu português com papel e caneta na mão. Pratique sua voz comigo. Who is your favorite football player? Who is your favorite football player? Olha, aqui nas reticências, nos pontinhos, você poderia colocar qualquer coisa em relação a quem é o seu. É claro que quando a gente pensa em quem, nós estamos pensando em pessoa. Quem, eu não posso falar quem é a sua comida favorita. Aí seria what. What is your favorite food? Que eu já fiz uma live especialmente para você falando do what. E é por isso que eu comecei e vou repetir. Não podemos confundir os pronomes interrogativos, porque a gente pode também, confundindo um pronome interrogativo, a gente causa confusão no ouvido de quem está falando conosco, na cabeça de quem está falando com você. É claro que se você errar, a pessoa vai te entender. Então também desencana, não se preocupe que a pessoa não vai te entender se, caso você queira falar who is your favorite football player, você falar what is your favorite football player. Então você pode ficar tranquilo quanto às pequenas confusões. O ouvinte, o nativo vai te entender. Mas é bom que nós memorizemos. Então, faça uma listinha de quem são eles. E vamos lá? Treinando comigo? Quem? Quem é o seu ator favorito? Actor. Actor. Who is your favorite actor? Quem é o seu ator favorito? Treine comigo, pratique sua voz. Who is your favorite actor? Who is your favorite actor? Ok, agora eu vou tirar isso aqui, deixar ele pequenininho para ver se você lembra. Nossa primeira pergunta, eu quero que você repita comigo de novo. Se você já anotou, tá escrito aí no seu papel. Who is she? Quem é ela? Plural. Quem são elas? Como é que eu pergunto isso? Who is she? Quem é ela? Plural. Who is she? Quem é ela? Who are they? Quem são elas? Se você já anotou, tá aí. E eu sei que você tá falando comigo. Who is she? Quem é ela? Who are they? Quem são elas? Quem é ele? Como é que eu pergunto isso? Who is he? Quem é ele? Quem são eles? Who are they? Who are they? Praticou isso aí? Agora vamos pensar no favorito. Quem é a sua cantora favorita que eu acabei de falar? Quem lembra? Who is your favorite singer? Who is your favorite singer? Quem é? Quem são os seus cantores favoritos? Ué, Débora, você não me ensinou isso? Ensinei sim, eu te ensinei a falar quem é e quem são. Só que agora eu mudei para cantores. Desafio para quem está aqui comigo agora. Quem são? Como é que eu digo? Quem é? Who is? Quem são? Ótimo! Treinando comigo aí. Quem são? Who are? Who are your favorite singers? Então, aqui eu te dei who is your favorite singer, who is your favorite football player, mas eu também poderia falar who are. Who are your favorite singers? Quem são seus cantores favoritos? Basta colocar o Szinho, virou plural, e aí não é mais is, e sim are. Lembrando que is é singular e are é plural. Pense nisso, que essa é uma dica de ouro, ok? Olha, vamos aqui colocar who is your favorite football player, who is your favorite, qualquer coisa que você sonhar. Só que eu vou mudar um pouquinho de assunto para que você veja uma frase muito bacana. Anota, pratica comigo. Quando você está em alguma situação, você está em alguma situação que você queira dizer para o outro, quem sabe? Sei lá. Who knows? Quem sabe? Who knows? Então, esquece o is e o are, que agora nós estamos indo adiante. Quem sabe? Who knows? Quando você quiser dizer isso, anote essa frase e pratique comigo. Who knows? Igual o não, no, só que põe um S nele, knows. O K não é pronunciado. Você está me ouvindo dizer que know? Não, porque o K não é pronunciado. Então, uma dica
uma dica de pronúncia agora. Quando nós temos o K e logo depois o N, tem que ser o K e o N. Você não vai pronunciar o K. A palavra know, eu sei, I know. Se você nunca pensou como ela era escrita, agora você sabe, K-N-O-W. K-N-O-W. Know. Por quê? Quando temos o K e o N, ele não será pronunciado. Eu não sei. I don't know. Você já sabia que você fala I don't know escrevendo assim? Know? Assim como o joelho em inglês, que a gente fala knee. K-N-E-E. K-N-E-E. Então, todas as vezes que você quiser falar joelho, knee, todas essas palavras, assim como know, nós pronunciamos somente o N, o K, ele é uma letra silenciosa porque eles estão juntinhos. Quando o K estiver com o N, esquece o K, ok? Então, nunca diga I don't know. Essa é a nossa frase de agora. Quem sabe? Who knows? Sei lá. Who knows? Quem sabe? Praticou comigo? Vamos embora então, que eu tenho muita coisa aqui para te mostrar. Só um segundinho. Compartilhando uma outra tela que é, quando você quiser usar o passado, você vai usar who came here yesterday. Assim como em português, nós vamos falar direto. Quem veio? Quem veio aqui ontem? Eu não sei quem veio, então eu vou perguntar quem veio. Eu vou usar direto who came. O came é o passado do come. Se você nunca pensou nisso, temos que olhar com carinho o passado da língua inglesa, ok? Passado é super importante e não dá pra gente jogar a sujeira para debaixo do tapete, é o que eu sempre falo. Joga o passado para debaixo do tapete e na hora de falar não consegue. Então vale a pena, com muito carinho, dar atenção no passado de inglês. Come here. Tenho certeza que você já falou isso. Come here, vem aqui, come here. E o passado dele é came. Então quando você escrever a escrita com A, é porque é passado. Com O, é presente. Come here. Já tenho certeza que você já deve ter visto isso antes. Come here, please. Vem cá. Who came? Quem veio? Aqui. Here. Who came here? O H é pronunciado, tá? Essa é uma dica também que eu considero essencial para você que está aprendendo o idioma. O H da língua inglesa é o nosso H, ok? Então eu digo here. Você não vai falar ear, senão fica parecendo orelha. Ear é orelha. Se você omitir o H, como nós omitimos na língua portuguesa, nós não falamos homem. Ah, ele é um homem, muito bom. Não, nós dizemos homem. Então não vamos confundir a nossa língua origem, nossa língua mãe, que nós omitimos o H, ele é mudo, e jogar essa regra para o inglês. Nós dizemos house, nós dizemos home, nós dizemos hi, hello. O H é pronunciado. Isso aí, o H é pronunciado. Eu vou até dar um zoom aqui, porque eu preciso que você preste muita atenção nisso. Em português, nós não pronunciamos o H. Homem, hotel, história, o nosso H é mudo. Nós não pronunciamos e pronto. Mas nós não podemos pegar essa regra do português e transferi-la para a língua inglesa. Nós vamos pronunciar o H, salvas pouquíssimas exceções, se não me engano, 5 ou 6 palavras do inglês. Ou seja, 99,9% do tempo que você vê um H, você vai pronunciá-lo como H. Hotel, repete comigo. Hotel, house, home, hospital, high,
hello. Você não fala I, você não fala hello, você fala hi, hello. Você não fala house, você fala house. Então não se esqueça, português sim, nós não pronunciamos o H, mas em inglês não, nós pronunciamos o H. E eu quero te dar as duas exceções que a gente usa muito, que são as duas palavras daquelas pouquíssimas da exceção que nós não pronunciamos. Sabe qual? Hour, hora em inglês, hour. Hour, o H não é pronunciado. Outra que ele não é pronunciado e que eu uso muito, honest, honesto. Escreve com H, mas nós não falamos honest, nós falamos hair, mais dicas aí. Nós falamos hour e honest sem H pronunciado. O resto, você viu um H aqui, here, você vai falar here, para não ficar parecendo orelha, ear. Here, aqui, ear, orelha. Pronuncie o H sempre, ok? E lembre das duas palavras que a gente usa muito, hour e honest. Essas duas palavras não tem perigo nenhum você usar, não tem perigo não. Você vai treiná-las e praticá-las para você não falar hour, nem honest, certinho? Vamos continuar? Quem veio aqui? Who came here? Quem veio? Who came? Eu vou perguntar direto. Quando você usar o quem e o passado, quem comeu? Who ate? Quem bebeu? Who drank? Lembra que eu disse que é importante ter atenção no passado? Porque agora eu estou usando todos os verbos do passado. Quem jogou? Who played? Essa é uma live super especial que eu já preparei para você, então me siga, porque eu estarei falando sobre isso em breve, muito breve. A importância do passado na língua inglesa. Não menospreze. Não vamos jogar sujeira para debaixo do tapete, porque ele é importante e nós vamos usá-lo. Em breve você tem uma live para isso, ok? Bom, quem fez isso? Who did this? Quem fez? Who did this? Passado, who did? Quem ganhou o jogo? Who won the game? Who won the game? Certo? Quem fez, quem comeu, quem bebeu, do jeitinho que nós falamos em português. A única coisa que poderia ser um obstáculo ou um empecilho para você é não saber que o fazer é do e fez é did. Que ganhar é win e que ganhou é won. Talvez esse poderia ser um empecilho para você. Eu espero que não seja, porque você vai continuar comigo e eu vou te ensinar o passado de uma maneira bem gostosa e tranquila. Mas, já te aviso, o passado é memorização. Então, fique comigo, eu vou te ensinar, eu vou te dar dicas, vou fazer vídeos sempre para que você memorize com facilidade. Mas o passado é memorização. E você tem que memorizar para que você possa usar quem fez, quem comeu, quem chegou, quem viajou com facilidade, certo? A ordem das palavras idêntica ao do português. Quem fez? Who did? Quem fez isso? Who did this? Quem ganhou? Who won? Quem ganhou o jogo? Who won the game? Mesma ordem do português, não tem bicho de sete cabeças aqui. Vamos olhar uma outra maneira de usar o who. E essa também eu, Débora, acho que é muito importante, ok? E que você não pode se esquecer. Agora, muita gente reclama, e agora é um ponto crucial. Papel e caneta na mão, anotando comigo, quem com. O who, e eu deixei bem grande para você ver, é quem. E o with é com. Puxa vida, eu sabia que na língua inglesa o negócio era tudo invertido. E a Débora fica falando que é fácil. Isso aqui é uma estrutura que você vai memorizar. Papel e caneta na mão, anotando comigo. Quem, who, with, com. Eles vão ser separados e quando você quiser perguntar com quem você estuda inglês? Com quem? Em inglês nós falaríamos quem você estuda inglês com. Até eu me embananei aqui.
Quem você estuda inglês com? Quem você trabalha com? Preste muita atenção. Who do you, eu tô deixando aqui, espero que você consiga ver, mas pratique comigo. Nós temos uma estrutura e aqui no pontilhado nós vamos colocar a informação que nós queremos. Então, com quem você trabalha? Vamos treinar que fica muito mais fácil. Porque a princípio sua mente vai ficar muito embananada se você pensar quem você trabalha com. Se você pensar assim, já dá um nó aqui na cabeça e você vai falar, inglês é difícil, não quero aprender. Não, nós vamos treinar através desta estrutura que está aqui. Who do you reticências with? Treine comigo essa frase. Anote comigo essa frase. Vamos treinar? Anota aí, ó. Who do you, blá, 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 with? Com quem você trabalha? Como é que você diz trabalhar em inglês? Trabalhar é work. Repete comigo, work. Who do you work with? Com quem você trabalha? Who do you work with? Com quem você trabalha? Who do you work with? Você está repetindo comigo? Bora lá. Repita comigo em voz alta. Who do you work with? Isso não vai ser estranho. Repita algumas vezes comigo. Ao invés de ficar preocupada em traduzir, botar a palavra aqui e traduzir a outra, você vai treinar essa estrutura comigo. Who do you work with? Com quem você trabalha? Reticências, pontinho, significa aqui eu coloco a palavra que eu quero. Poderia ser com quem você estuda. Com quem você estuda inglês? Study English. Como é que ficaria essa estrutura? Dá uma olhadinha aqui e pensa, aqui no meio eu vou colocar a informação que eu quero. Work. Com quem você trabalha, então eu coloquei aqui no meio, who do you work with? Pensando que essa estrutura não pode sair daqui, como é que eu diria com quem você estuda inglês? Com quem você estuda inglês? Tô aqui esperando você me responder. Dá uma olhada na estrutura e fale para mim. Repita comigo. Estudar inglês é study English. Study English. Com quem você estuda inglês? Who do you study English with? Essa estrutura que nós estamos treinando e que se você traduzir, você vai ficar louca porque um tá lá na frente, o outro tá lá no fim, e isso tá parecendo muito confuso e tá difícil. Não está. Treina comigo? Fale comigo. Who do you study English with? Com quem você trabalha? Who do you work with? Com quem você estuda inglês? Who do you study English with? Com quem você viaja? Viajar em inglês é travel. Travel. Então pense, como é que você diria? Com quem você viaja? Who do you travel with? Who do you travel with? Essa é a estrutura que você vai memorizar. Então, mais uma vez, não fique preocupada porque o who tá na frente, o with tá lá atrás, começa tudo ao contrário. Quem você viaja com? Não se preocupe com isso. Who do you travel with? Você vai memorizar essa frase, essa estrutura. E aqui no meio nós vamos só trocando. Com quem você mora? Com quem você mora? Responda para mim. Como é que eu digo em inglês, baseado nessa estrutura que nós estamos treinando? Com quem você mora? Morar é live. Live. L-I-V-E. Live. Com quem você mora? Quem consegue fazer essa pergunta para mim? Estou desafiando quem está aqui. Isso aí, com quem você mora? Nessa estrutura vai ficar fácil. Who do you live with? Usando essa estrutura, sem pensar que o who está na frente, o with está atrás, o quem está primeiro, o com está no fim, sem preocupar com isso, usando essa estrutura, você vai falar Who do you live with? Com quem você mora? Who do you live with? E óbvio que todas as respostas serão I live with
my family. Eu moro com, I live with my family. Eu viajo com, I travel with meus amigos, my friends. Todas as respostas para isso aqui seria eu viajo com, eu trabalho com. Eu me esqueci como é a pergunta, work. Como é que eu pergunto? Com quem você trabalha? Who do you work with? Com quem você trabalha? Who do you work with? Eu trabalho com, I work with my husband. Eu trabalho com meu marido. I work with my best friend. Eu trabalho com a minha melhor amiga. A pergunta, a estrutura tá aqui. E essa é uma estrutura que complica a cabeça de gente que quer traduzir palavra por palavra. Não é para você que tá aqui comigo agora. Eu disse que eu ia te dar uma dica de ouro e essa é a dica. Você vai memorizar isso e aqui no meinho você vai trocando conforme a informação que você quer. Afinal de contas, isso aqui é um pronome interrogativo. O que é? É uma pergunta. O que é um pronome interrogativo para a gente fugir das regras de professores? Nada mais é do que você fazer perguntas. Então, eu estou tentando te ensinar de uma maneira muito clara e muito infantil, porque tem gente que até já falou isso, como falar inglês. Eu não preciso te ensinar o pronome interrogativo, reflexivo, a repimboca da parafuseta. Eu não preciso te ensinar palavras complexas que cabe ao professor saber. Eu tenho que te ensinar a falar inglês. Então, com essa estrutura que você está vendo aqui, com quem você trabalha, você pode fazer inúmeras perguntas. Com quem você estuda, com quem você mora, com quem você viaja, com quem você almoça, com quem você já sabe, que é who do you blá 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 with. E é exatamente isso que eu queria que você visse aqui. Não existe complexidade se você também ajudar. Você anota essa frase e aqui no meio você vai praticando tudo que você quer fazer. O que é um pronome interrogativo? São perguntas. Quem? Onde? Quando? Que horas? Pronome interrogativo é isso. Você vai fazer uma interrogação. Você vai bater o papo com alguém. O papo, a conversa que a gente tem com alguém é assim, não é? Você bate papo com alguém falando com quem você saiu ontem, o que você fez, aonde você foi. Nada mais é um pronome interrogativo. E ele sempre começa a nossa frase. Então, ao invés da gente pensar nele como um ponto gramatical complexo, eu quero que você pense principalmente nisso aqui, who. Acertando todas. Gente trabalhando aqui comigo e acertando todas. Muito bom. Olha, eu quero te dar agora a dica do passado, que é tão simples quanto. Então, se você já aprendeu e sabe perguntar com quem você trabalha, who do you work with? Você está repetindo comigo que eu sei. Ninguém aprende quando tem 2 aninhos com papel e caneta, aprendemos falando. Repita comigo. Com quem você trabalha? Who do you work with? Agora eu quero colocar para você como ficaria isso no passado. É tão simples, mas é tão simples que você vai ficar, oh meu Deus, por que eu não aprendi isso antes? Ao invés do do, você vai colocar o did. Who do é presente. Com quem você trabalha. Quando você fala who did, é passado. Com quem você trabalhava? Who did you... Cadê o trabalhar? Work. Who did you work with? Repete comigo. Who did you work with? Who did you work with? Com quem você trabalhava? É só trocar o do pelo did e já é passado. Assim usar o did é marcar o passado da língua inglesa nas perguntas. Toda vez que você quiser falar no passado perguntando, você trabalhou? Did you work? Você viajou? Vamos aproveitar o que nós já estamos usando hoje, travel. Did you travel? Você estudou? Did you study? Só isso que é o passado da língua inglesa. Quando você estiver perguntando, você vai usar o did para te ajudar a perguntar. Isso está bem claro? Está bem tranquilo para você? O did marca qualquer pergunta.
É ele que começa, é ele que nos ajuda a fazer perguntas. Então, quando você quiser perguntar no passado, use o did. E o seu verbo fica normal, ok? Vamos imaginar os verbos que nós estamos usando hoje e preste atenção no que eu estou te ensinando agora. Você trabalha? Do you work? Do you work? Você trabalhou? Did you work? Você trabalha? Presente. Do you work? Você trabalhou? Did you work? Do marca o presente, did marca o passado. Só isso. Você quer fazer pergunta? Do para o presente, did para o passado. É só isso. Agora, com quem você trabalhou? Who did you work with? Eu coloquei aqui mais. You, she, we, todos eles. Lembra da galera lá que nós começamos essa live hoje? I, you, he, she, it, we, they. Todos eles você poderia colocar aqui. Então, who did I? Com quem eu trabalhava? Who did I work with? Who did I? Com quem eu viajava quando eu tinha meus 15 anos? Who did I travel with? É só colocar o did e quem? Eu, você, I, you, ela, she, tanto faz, ok? Então, quando você quiser usar com quem, você vai memorizar essa estrutura. Se ela for no presente, você vai usar o do. Who do you? Who do they? Com quem eles trabalham? Who do they work with? Com quem elas trabalham? Who do they work with? Essa é a estrutura que eu quero que você memorize. Com quem eles trabalhavam? Who did they work with? Troca o do pelo did. E ótimo. Só que, infelizmente, existem algumas exceções e eu vou te mostrar uma exceção, que é uma live que já também está prontinha para você, muito preparada, mas eu não baixei, então, infelizmente, eu não vou poder mostrar agora. Fiz caquinha, me perdoem, porque estava tão bonitinha e eu não baixei. Então, infelizmente, a exceção seria no presente. Mas isso também é uma live especial para você, que eu já preparei o presente da língua inglesa, que é facílimo, super importante. Então, continuem comigo, porque você pode ter certeza que você vai estar aprendendo muito todos os dias, todos os dias. Isso aqui é o presente. Who do you? E como é que eu diria com he, she e it? Não seria mais o do, mas sim o does. Então, esse do eu troco, quando eu quero falar he, she, it, eu troco para does. Presente na língua inglesa, eu tenho dois auxiliares, dois ajudantes. As frases ficam todas iguais. Estou falando das perguntas em inglês. As frases ficam todas iguais e quando for he, she ou it, você vai usar o does. Então, por exemplo, who does she... Eu esqueci de colocar isso aqui, me perdoem. Who does she work with? Com quem ela trabalha? Who does she work with? Who does he work with? É só isso. Mas essa é uma live super especial que eu também já preparei para você de presente. Então, olha, fiquem comigo porque você, estando aqui comigo, você vai estar aprendendo de montão, papel e caneta na mão e falando, principalmente falando. Who do you work with? Com quem você trabalha? Treina comigo. Jogo para o passado, eu tiro do e coloco did. Com quem você trabalhava? Ou com quem você trabalhou? É passado. Who did you work with? Repete comigo. Who did you work with? Who do you work with? Com quem você trabalha. Who did you work with? Com quem você trabalhou. E assim aqui nas reticências eu posso colocar qualquer coisa. Com quem você estudou? Who did you study with? Com quem você estuda? Who do you study with? Presente, do. Passado, did. É só isso, ok? Olha, eu espero ter te ajudado, principalmente com essa estrutura que está aqui. Eu espero realmente que você entenda que aprender um idioma é repetir. Primeiro ponto crucial, fundamental, essencial, repetir, repetir para treinar a sua voz, treinar as palavras que são diferentes, treinar
os sons que nós não temos na língua portuguesa e que teremos na língua inglesa. E principalmente transformar aquilo em algo natural. Se você tiver que perguntar agora, e essa é a minha pergunta, com quem você trabalha? Como é que você falaria isso? Com quem você trabalha? Pergunte para mim, eu tenho certeza que você está falando comigo agora. Who do you work with? Who do you work with? Com quem você trabalha? Mas por quê? Porque já ficou natural. Já ficou, não é algo que você pegou a palavra, viu que um tá na frente, outro tá no fim, traduziu. Porque eu gosto de traduzir, teacher. Eu não sei o que acontece, na hora que eu vejo aquilo eu traduzo. Treine. Pegue um modelo, uma estrutura, uma frase e treine. E brinque com as palavras que estão entrando ali. Com quem você trabalha, com quem você estuda, com quem você mora, com quem você viaja. Foi isso que nós vimos hoje. Eu espero que essas frases tenham ficado bem claras para vocês. Eu espero poder ajudá-los sempre. Você que está aqui falando comigo, eu tenho certeza que essa frase não será mais um bicho de 7 cabeças para você. E fique comigo que eu estarei aqui te dando dicas diárias de inglês no Instagram, no YouTube, fazendo muitos vídeos e muitas coisas legais para você aprender, nas redes sociais em geral e principalmente nas lives. Isso é uma live aula, eu quero que você esteja comigo aprendendo. E eu espero que hoje você não se esqueça que a palavra do dia era quem. Who.